Peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. O nome dele é como um eco num cômodo vazio. E é assim que começamos hoje. Sejam bem-vindos à segunda one shot dessa temporada, Prisma, da Alteza Archive. Como falamos nesse episódio, iremos ler Prisma, uma one shot escrita pela Alteza Archive. Exatamente. Como sempre, a FIC está disponível no Wattpad e o link vai estar na descrição dos episódios. O chip principal é Nanjun e personagem principal sem side chip. As principais tags da FIC são arte, ente, romance, setfic e época. Nos avisos da FIC consta que a FIC tem conteúdo adulto, então caso você seja menor de 18 anos, não recomendamos a leitura para você, ok? Então, devidamente apresentados, vamos ao episódio de hoje. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armcast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmFixPodcast, ou usando a nossa tag, #Armcast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. Bom, eu queria começar falando que raramente a gente traz fanfics que o casal principal é hétero. Gostaríamos de trazer mais fanfics com esse tipo de temática? Sim, o mundo do fandom, o mundo das fanfics, né? O ficdom, ele é dividido, né? Ele tem um muro de divisão entre o yaoi e o hétero, e um aponta o dedo no outro e vive brigando, mas nessa casa nós lemos de tudo. Então, gostamos muito de trazer esse tipo de fic aqui também, né, fanfiqueira? Sim, a gente gosta e eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente explorar novos horizontes, né? Como a Randy falou, a gente sabe que existe essa divisão, mas essa divisão neste podcast não existe porque a gente está aqui pela boa literatura. Yes. E estando aqui pela boa literatura, hoje a gente está trazendo Prisma para vocês, que, bom, vamos começar parte. Vamos começar falando da nossa empolgação em trazer essa fanfic, porque finalmente eu acho que a gente trouxe assim uma tragédia de verdade, né? Um Angst do bom, entendeu? A gente ficou empolgadaça aqui com essa fic, porque a proposta dela, inclusive, é ser um Angst, né? Bem forte. Vocês conseguem perceber já pela sinopse da fic, que é a primeira frase que a gente falou aqui, né? Nesse episódio. Então, assim, e como a Rainy falou,
é um casal hétero, onde a gente tem o Namjoon como personagem principal, junto com a personagem original, Monique. É uma história que se passa na França, e como uma das tags indica, é uma história que parece ser de época. E uma coisa que a gente destacou assim o tempo todo enquanto a gente falava é como a própria linguagem da FIC é uma linguagem de época, né, Randy? Uhum. É muito raro a gente trabalhar com linguagem mais poética, rebuscada, que combina com o tom da fanfic, né? Porque, como a fanfiqueira falou, é uma fanfic de época, né? Apesar de não ter uma data específica, fica muito bem fica muito bem descrito pela linguagem, pelo estilo de linguagem que a Alteza decidiu usar, né? Na hora de escrever ela, que é uma fanfic que se passa aí entre os séculos, né? Aí entre 18, século, 19. eu ia falar até antes, entre o século XV até o século XIX, a gente fica nesse limbo da Belle Époque aí, né, das coisas bonitas, assim, né, daquela novela das 6 de época. Isso, acho que você falou tudo. É aquela sensação da novela das 6, assim, um tom quase sépia, que, né, tem essa coisa da protagonista, que ao mesmo tempo que é uma mulher forte, ela é muito doce. A Monique, nessa história, ela é uma personagem doce e até tímida, mas ela tem a própria força, e a força ela encontra na vontade de estar com o Namjoon, né? Porque o Namjoon é um pintor, que é conhecido, né, sobrinho de uma conhecida da família, e ela sempre está ali observando ele pintar, o tanto que ele é talentoso, o tanto que ele é dedicado, e eles vão construindo. Inclusive, é interessante porque eles constroem uma amizade, né? Antes deles se envolverem romanticamente, eles constroem uma amizade onde ele a ensina a pintar. É um envolvimento slow burn dentro de uma one shot, né? Tipo. É muito interessante, né? E assim, a outra coisa que eu gostei bastante, que eu gostaria de ressaltar, é que o Namjoon ainda tem um pouquinho da lore criada em volta dele, que, né, foi alimentado por muitos anos pela própria Big Hit e pelo BTS e tudo mais, dele ser um pouco desastrado, né? Até a forma como ele é apresentado na história, né? Que ele dá um tropeço. Né? Mas de uma forma muito sutil, assim. Eu acho que foi muito legal trazer essa característica, né? Sim, até porque ela traz essa característica, mas ela não deixa de construir um Namjoon só dela, né? Eu acho que isso que é mais legal que a autora consegue fazer. Usou porque a lore. Usou a lore. Isso, ela consegue colocar que o Namjoon, apesar de ser um cara um pouco desastrado, quando ele tá pintando, ele tem a própria delicadeza, né? Então, quando ele tá ali dedicado à pintura, ele tem o próprio cuidado, ele tem essa coisa, essa paixão muito forte pela pintura, e é interessante como ao longo da FIC, essa paixão pela pintura, à medida que ele vai ensinando a Monique a pintar, a Monique, que é a personagem principal, a pintar, essa paixão dele pela pintura se entremeia com a paixão que ele sente por ela. Tanto que boa parte do romance, da amizade e do romance deles, acontece no porão da casa da tia do Namjoon, que é a Madame Fleur, que é onde justamente ele tem o estúdio dele, digamos assim, que é onde ele pinta, né? Então você vai vendo essa construção deles ali em torno da pintura, em torno do estúdio acontecer. Mas em contrapartida existe toda a convenção social, né, de que ela é de uma família, digamos assim, dá para perceber que ela é de uma família mais nobre. Bom, se passa na França, né? Então tem toda aquela coisa da nobreza e tudo mais, da promessa de casamento, e infelizmente ela é prometida em casamento a outro, né? E aí que as coisas desandam. Porque daí a gente tem a construção da coisa que ela fica entre o cumprir o que é socialmente correto, né? Que é ela ter esse cara, se casar,
mas em contrapartida seguir o próprio coração, que o tempo todo aponta para ela na direção do Namjoon, né? Então ela vai se apaixonando e vai se envolvendo com o Namjoon, e cada vez menos faz sentido estar com aquela outra pessoa, que no caso é o personagem do Henry, né? E outro ponto importante aqui, até aproveitando esse momento, é citar como que ela realmente foca no Namjoon. A gente não tem os outros meninos nessa fanfic, todos os outros personagens que envolvem são personagens originais, né? Então ela consegue trabalhar muito bem a figura do Namjoon e ter um enfoque muito grande do amor que a Monique sente pelo Namjoon, né? Sim, fica a questão de também um diferencial aí das fanfics que a gente tratou até agora, que todo o universo original, apenas o Namjoon, que é o elo de fanfic, né, dentro dessa história, né? Enquanto a gente trabalha muito a adaptação do universo, de criar um universo paralelo e trazer coisas da realidade para a fanfic de uma forma adaptada, que a gente já viu muitas vezes acontecer, né? Ou o nome Bangtan vira uma sociedade secreta, ou vira uma outra coisa. Vira uma empresa. Vira uma empresa, e a gente vai elaborando todo o universo do BTS, tudo, né? Para um universo paralelo, um universo alternativo da fanfic. Nesse caso aqui, não. Aqui, nesse caso, a gente só tem o Namjoon, que é trazido para dentro de um universo totalmente original, né? E isso é legal, porque eu acho que a gente tem essa possibilidade, né, de trabalhar com um ou dois personagens sendo um dos meninos, né? Eu acho que não tem problema nenhum, assim, às vezes a gente se sente... É lógico, a gente quer trabalhar com 7 porque a gente gosta do 7. Então, você quer arranjar um jeitinho de que todos eles apareçam. Mas eu acho que você também pode criar universos onde você tem um ou dois dos meninos participando, ou como nesse que você foca só em um deles. Eu acho que, desculpa interromper, mas é que eu acho que assim, a One Shot ela te dá essa liberdade. Sim. De você trabalhar só com ou com dois. Sim, eu particularmente acho que nas minhas one shots em geral, são poucas as one shots que eu consegui inserir os 7. Eu também. Em geral, eu trabalho o casal. Eu trabalho geralmente o casal principal, e às vezes tem um ou outro que aparece, né? Mas porque assim, às vezes realmente, pelo menos assim, como o meu estilo de escrita é um estilo mais enxuto, então eu uso menos palavras, vamos dizer assim. As minhas one shots giram em torno de 3, 4 mil palavras. Às vezes realmente não tem aonde eu inserir um personagem a mais, porque não cabe naquela narrativa, né? E aqui a gente percebe que realmente o enfoque o tempo todo era nessa relação da Monique com o Namjoon, então não tinha outro personagem muitos outros personagens para se tratar ali, né? E ao mesmo tempo é uma fanfic muito rica, então, né, fica aí que a gente pode sim trabalhar personagens diferentes e sair um pouquinho do universo completo da Bangtan, né, sem perder a qualidade de fanfic, que é a que a gente gosta tanto. Sim. Eu acho que tem essa liberdade, né? Você tem essa liberdade em qualquer coisa que você vai escrever em fanfic, né? Você não tem a obrigação de colocar todos os membros. É como a fanfiqueira falou, como a gente gosta, a gente tenta colocar casting de todo mundo, que todo mundo apareça, pelo menos para vender um pão, para passar um panfleto, alguma coisa, para que ele tá ali. Mas isso não, dentro da One Shot tem mais essa liberdade realmente de você focar, fazer um enfoque. Por exemplo, o Imagine, né? É uma categoria que a gente ainda não trouxe aqui no podcast, né? O Imagine vai ser somente o personagem em si, né? A não ser que você vai fazer uma suruba. Mas aí. Olha. Olha, daí, né, vai do gosto do quem tá escrevendo e quem tá lendo, né?
Mas é isso, né? Tipo, você vai focar ali em um ou dois personagens, dois membros E do grupo, né? sim, e se isso é bem trabalhado e, bom, existe um porquê, né? Esse é o nosso ponto, não há mal nenhum, tá? Eu acho que toda a história é válida nesse Ninguém vai te sentido. cancelar, tá? Se A você gente, tem pelo menos, não medo... vai te cancelar por isso, pode ficar Não, tranquilo. não. Até porque eu fico. Acho que até vi alguma coisa assim. Eu não tô entrando muito no Twitter, mas outro dia que eu entrei no Twitter, eu vi um negócio falando, é porque fic writer não fala de coisa de Não fandom. fala de votação, não sei Eu o que acho que lá. eu acho que a Sim, gente teve tem essa que discussão aí entender. mesmo. Eu acho que a gente tem que entender que não, o ficdom não desvalida o fandom. Mas ele gira paralelo ao fandom. Então, o Ficdom é formado por fãs, sim. Todo mundo que tá lá, tá escrevendo essas coisas é fã. Mas tem que lembrar, né, que o Ficdom, ele acaba vivendo uma margem ali do fandom. É uma criação de conteúdo, na verdade, dentro de um universo. Sim. Então, lembre-se disso, tipo, tem o escritor e tem o fã. Eles são a mesma pessoa, né? Então, quando a pessoa tá escrevendo só de um personagem, não quer dizer que ela como que o pessoal fala? OT1, solo Stan. É só que ela se inspira mais para escrever daquele personagem em si, né? Tipo, no meu caso, falando agora, assim, no meu caso teve uma época que era muito Nanjum. E aí do nada virou Yonggi. Yonggi é protagonista de quase tudo que eu escrevo. Obcecada. O Yonggi virou o protagonista de muitas histórias que eu escrevi ultimamente, mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, é paralelo, entendeu? Ficdom e fandom, né? Um existe por causa do outro, né? O Ficdom existe por causa do fandom. Mas tem que saber diferenciar aí, galera. São coisas diferentes dentro de um mesmo universo. Exatamente. É Minha importante. opinião. Deixa eu terminar Sim. o meu comentário como minha opinião. Se você concorda, tudo bem. Se não concorda, também tá tudo bem. Tudo bem. Mas respeito é bom, todo mundo gosta. Então, né? Vamos respeitar os autores de fanfic, que eles não são menos fãs do que você por fazer ou não fazer algo que você ache que é, na sua opinião, um comportamento de fã, tá? O importante é que tá todo mundo aqui amando, gostando dos meninos, ouvindo a música deles e divulgando a palavra de Bangtan. Cada um faz a atividade de fandom que gosta mais. Se você gosta de votar, Exatamente. vai lá e vota. Se você gosta de escrever e ler, vai lá, escreve e lê. Se você gosta de fazer os dois, faz os dois. Cada um vive sua vidinha. E streaming dá mais. Shine it up like dynamite. Exatamente, também chegando perto de 1 milhão. Mas voltando para a fanfic, eu acho que essa foi uma das fanfics, depois de algumas... Eu acho que essa foi a fanfic mais poética que a gente trouxe. Até aqui existe uma grande construção poética. Outra coisa que é muito interessante é a inserção. A gente, como conhece a Alteza de outros carnavais, digamos assim, já tem um tempo, né, que a gente conhece ela dentro do fandom, e por isso que foi bacana pegar uma fanfic dela para ler. Ela cursa física, então você percebe que existem vários elementos que ela coloca na fanfic, inclusive o nome da fanfic, que é Prisma, né? Ela traz isso da experiência dela, profissional, para a fanfic. E, cara, isso é muito legal, você conseguir expressar criativamente o seu conhecimento de uma outra área, né? Então, eu acho que ela vai enriquecendo o texto dela. Porque
Porque você escreveu o que você sabe, ajuda muito a escrever uma história boa, assim. Acho que se você consegue colocar algo que você sabe muito bem, Sim. vai te ajudar muito, sabe? Mas eu quis ressaltar isso porque é aquela Uhum. coisa, a gente não espera ver termos ou relações com determinadas áreas numa fanfic. Física é uma delas, Uhum. né? Não é uma coisa que a gente vê com. Não é uma coisa comum, né? Vamos dizer assim. E eu acho que é interessante ela trazer isso justamente porque sai do comum, assim como toda a estrutura da fanfic dela sai do comum, né? Então, eu acho que foi muito bem feito, muito bem construído. Como a Randy falou, existe um slow burn dentro de uma one shot, e isso não é fácil de se fazer, porque justamente a one shot é uma história mais curtinha, então você construir um slow burn dentro disso é, de fato, muito, muito bacana, né? Mas, ao mesmo tempo, é um romance trágico, então a tragédia, né? Principalmente mais pro final, mas a gente não vai contar o final, vocês vão ter que ler. Mas ela consegue trabalhar o romance e a tragédia num estilo bastante shakespeariano, eu diria, de uma maneira A muito constru- legal. Desculpa, a Sim, construção tradicional do romance, né? sim, que é aquele romance que começa muito sutil e delicado e vai se desenvolvendo e vai ganhando o toque da paixão, né? É o amor que vem primeiro e aí depois que se transforma em paixão e tem aquela coisa fervorosa, mas aí ele atinge um ápice e depois vem a tragédia, né? Então ela consegue construir isso dentro de Prisma, né? E é muito bacana de se ver assim essa construção que ela faz, né? E principalmente a maneira como ela envolve tanto a Monique e o Nanjum, quanto os outros personagens, né, da história, como a tia do Nanjum e o noivo, né? O noivo e depois posteriormente dentro da história o marido da Monique, né? E como isso culmina no final da história. Uhum. É isso? Falamos tudo? Acho que falamos tudo. Agora vocês fiquem para o próximo bloco com a entrevista. Bom, e hoje, além de falar sobre a One Shot, temos a honra de receber a autora da fanfic aqui também. Seja muito bem-vinda, Alteza! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Pois é, e a gente vai aproveitar, né, esse momento aqui para entender o que deu vida, né, à Prisma e quais são os projetos da Alteza, né? Quais são os projetos atuais, quais são os projetos futuros, enfim, aquele papo gostoso que a gente sempre bate por aqui. Então, para começar, vamos do começo, né? Vamos falar assim, eu queria muito falar sobre a inspiração dessa fanfic, principalmente por não ser um chip, digamos assim, tradicional, né? A gente está muito acostumado com o yaoi dentro do fandom, né? Com os chips dos meninos da banda, e a proposta dessa fanfic foi o Nanjum como uma personagem original, num esquema de romance trágico, né? Então, o que te motivou, o que te trouxe essa ideia, essa inspiração para escrever essa one shot? Então, Prisma é parte de um projeto que uma amiga minha foi a mentora, a Renata, e ela tinha essa ideia desse universo que tem essas pequenas histórias que vão contando as reencarnações desses dois personagens principais. E aí ela convidou eu, a nossa amiga Isa e nosso amigo Rafa, e inclusive ela queria que eu começasse com a segunda encarnação, que é uma história muito bonita que se passa na África do Sul, nos anos 1500, só que tinha essa outra história, que tinha uns pequenos detalhes que se passava na França, e quando eu me deparei com esse pequeno guia que ela tinha, a história tomou forma na minha cabeça. Então, os cenários vieram, o ateliê do Namjoon, que é no porão
e algumas cenas, como a cena da igreja. Então, tudo veio, assim, muito, muito vívido na minha cabeça. E, claro, a inspiração, o Namjoon, né? A maneira como ele faz arte sempre me inspira demais. E essa delicadeza, essa reverência dele. Aí eu fui tentando e virou essa coisa que foi Prisma, que eu amo. Que legal. Ela é muito bonita, assim, é como você falou, e a gente até comentou, né, que ela foge um pouco da estrutura da fanfic, porque ela realmente fala, né, ela usa uma história de época, né, e é um pouco mais, é um pouco raro encontrar histórias que sejam ambientadas, vamos dizer assim, apesar de não ter, né, uma data, né, fixada, nada, fica na narrativa que ela aconteceu, né, nos séculos passados, vamos dizer assim. Então, existe toda essa criação do universo que a gente achou muito interessante justamente por isso. E também pela questão do romance trágico, né? E dentro desse romance trágico tem muitos personagens. Acho que é uma das poucas fanfics que a gente encontrou, vamos dizer assim, que só tem um membro, né, do BTS, e o resto do universo ele é totalmente original, né? Todos os personagens são originais. Então, a gente queria saber de você qual que foi o seu personagem favorito de criar, assim. Então, eu me considero meio poliamorosa até para escolher personagem, porque eu não consigo. Só que em Prisma, o Namjoon, acho que ele é muito especial, porque eu tentei descrever essa suavidade que existe no Namjoon real. E essa beleza dele, eu gosto muito de escrever os detalhes dele, assim, todos os detalhes do Namjoon, eu tô lá, a pintinha dele, os olhos dele, o tom de pele dele. E também, na história, ele é um artista, só que ele é um pintor. Então, eu tentei também transcrever nos quadros dele o que ele me passa enquanto músico. E aí, não tem como. Eu gosto muito, assim, dos sentimentos que os personagens passam, mesmo os que aparecem menos, igual a tia dele, que ela é muito especial para mim. Só que o favorito, não tem como não ser ele. Eu sou muito apaixonada por ele. Não, realmente, assim, a gente consegue... Eu acho uma coisa que eu achei muito interessante é que ao mesmo tempo que a gente consegue ver muitas das características do Namjoon, né, o Namjoon da vida real, vamos dizer assim, você pegou o personagem e transformou ele no seu personagem, né? E eu acho que isso que, geralmente, assim, a gente exalta muito aqui, é essa capacidade de você transformar, ainda que usando elementos da realidade, mas transformar aquele personagem num personagem de verdade, né? Então, a impressão que a gente tem, pelo menos eu tive, assim, muito visual, né? Eu geralmente eu sou muito visual e muito musical. Então, a impressão visual que eu tive, assim, lendo a fanfic, primeiro é que ela é em tom todo sépia, mas ao mesmo tempo ela tem toques de tons pastéis, né? Tem uma coisa ali meio floral, meio primaveril, apesar, né, de ser um romance trágico. E essa coisa, assim, dos personagens, ele está envolto de personagens originais, né? Personagens que são, né, originalmente sua criação, mas ele também se torna a sua criação, né? Então, o que você considera, assim, de difícil nessa criação? Porque, assim, a gente sempre conversa muito, né, antes de gravar os episódios, antes de conversar com os autores. Uma coisa que a gente achou muito legal é porque muitas das vezes as pessoas elas tentam florear a linguagem que elas usam na fanfic, mas ela fica totalmente desconecta, né? Ela não casa com o que a fanfic se propõe. É como você escrever uma história high school numa linguagem culta. Não, sabe, não encaixa tão bem, porque você espera que numa história high school tenha uma linguagem mais solta, uma linguagem mais adolescente. Mas você aqui faz uso da linguagem mais rebuscada, só que ela faz muito sentido na história. E aí eu queria saber assim, um pouco mais de
Isso é algo seu, tradicionalmente seu? Você tende a colocar isso nas suas histórias? Ou você construiu isso especialmente para essa história? E assim, o que foi de mais, não vou nem dizer difícil, mas de mais elaborado, assim, o que você teve que se elaborar mais, aonde você permeou mais para construir o enredo? Então, eu acho que essa é uma característica da minha escrita, mas depende muito porque cada história tem o seu tom, né? Então, tem algumas que essas se passam em tempos passados, então acho que pede um pouquinho mais de formalidade, mas algumas outras coisas que eu estou escrevendo no tempo presente, às vezes eu dou uma puxada para o poético, porque eu não consigo escrever de outro jeito, mas fica um pouco mais informal. Para Prisma, eu acho que assim, veio naturalmente a maneira como devia ser contada, como eu falei antes que os cenários vieram bem vívidos, então a cena em que a Monique ela tá sentada na escada pro porão, eu me lembro de estar sentada na escada de uma casa onde eu morei e veio essa imagem na minha cabeça, então já vem com as próprias palavras. Então, parece que se constrói sozinha. O mais difícil de escrever foi o final. Porque, assim, eu sempre soube o final, porque é uma característica do próprio universo. E durante a história tem essa sombra do final, uma certa angústia que vai seguindo durante os parágrafos. Só que você determinar o final com as palavras propriamente ditas, aí você vê que aquilo é verdade mesmo, não tem como mudar, e é o mais difícil. Assim, ainda falando sobre tom de escrita, eu queria aproveitar que a gente está fazendo essa entrevista e falando sobre isso. Eu acho que muitas pessoas querem trabalhar esse tom de escrita em fantasia, principalmente, né? Criar um universo mais antigo. E acaba, às vezes, pecando, como a fanfiqueira falou, no tom, ou formalizando demais, ou não sabendo colocar um tom poético. Porque também é uma questão, eu acho que como você falou, uma questão pessoal, de estilo, né? Um estilo de escrita. Mas que quando a gente sempre fala que a fanfic é uma escola aberta, né? Você pode tentar várias coisas, né? Tipo, você tem uma liberdade maior do que se você estivesse com um contrato em editora, vamos dizer assim, né? Então você tem essa liberdade de fazer coisas uma diferente da outra e testar gêneros diferentes, essas coisas. E aí eu gostaria que você deixasse para os ouvintes que têm interesse em, vamos dizer assim, aprofundar mais nesse estilo, num estilo figurativo, de usar mais descrições mais poéticas para os acontecimentos, indicação da onde você tira essa inspiração. Me travei toda, mas da onde você tira essa inspiração, assim, literariamente, né? Tipo, se você lê livros do gênero, se você lê livros de poesia, porque tem isso também, né? Tem um referencial de vocabulário mesmo, né? De buscar novas palavras, buscar novos jeitos de contar uma história. Então, atualmente, o que eu mais tenho lido são livros de física, por conta da faculdade. Então, mas tem algumas coisas que eu sempre uso alguma referência, alguma coisa de ciência. Então, eu tiro aqui do meu Moisés. O nome da FIC, o próprio nome da FIC, né? Sim, Prisma. Mas, assim, um livro de poesia que eu estou lendo, que eu gosto muito, é Dialeto de Parede, do Rize, e ele também é músico e poeta. Então, ele tem uma linguagem, e quem tem uma linguagem parecida com a minha é... Meu Deus, como pronuncia o user dela? O nome dela é Jay, é uma grande amiga minha, e ela escreve obras originais com o Tei, e eu gosto bastante. O arroba dela é Fireflies. É algo assim. Ela é autora de Todas as Luzes da Cidade e é autora de Turcoanil, que eu faço referência em Prisma também. No glossário tem
Fala sobre o neologismo que é torcoanil. Ah, que legal! É coisas que a gente descobre só conversando com o autor, né? Porque às vezes você entra em contato com uma obra. Eu até achei muito legal isso que você falou, assim, dessa ideia, né? De juntar. Eu acho muito bacana quando você tem essa oportunidade de ver autores que naturalmente vão ter estilos diferentes, por mais próximos que eles sejam, por mais amigos que eles sejam, na hora de escrever você consegue notar essa diferença. E, inclusive, fiquei muito curiosa para ler as outras obras que compõem, né, esse universo, porque é isso, é uma oportunidade de ver esse desenvolvimento acontecendo de diferentes formas e diferentes, vamos dizer assim, diferentes idiomas, né? Porque eu acho que cada autor tem o seu próprio idioma, né? Por mais que falemos todos inglês, português, enfim, a língua que for, você tem o seu jeito de falar, né? E entrando um pouquinho mais nisso do seu jeito de falar, achei até bem interessante, porque realmente eu percebi isso que você falou da inserção da física, né, na narrativa da história. É muito legal isso, assim, de você trazer algo que tecnicamente você não esperaria, né? Acho que ninguém espera que se fale de física, que se fale de matemática, que se falem de coisas, né, que parecem tão distantes numa fanfic. E pensando um pouco nisso, né? Pensando em você juntando o seu mundo profissional com o seu mundo hobby, né? Com o seu mundo de criação. O que foi mais gostoso, assim, de explorar nessa fanfic, até nesse sentido de você misturar um pouco do que você tem de bagagem e misturar um pouco de um universo que foi sendo, né, expandido por diferentes mãos, né, mas todas trabalhando dentro do mesmo contexto. O que foi mais gostoso, assim, de desenvolver dentro da história? Acho que o mais empolgante eram todas as conversas que nós tínhamos em grupo, na criação de toda a mitologia por trás, porque existe uma maldição. Então, a minha amiga tinha uma ideia no começo e a gente foi desenvolvendo junto. E é sempre muito divertido conversar, porque você tem a parte mais séria, mas também somos todos amigos, então fica bem descontraído. E em Prisma, especificamente, o que foi mais empolgante, que é sempre muito empolgante para mim, é usar a ciência dessa maneira. Colocar a ciência de uma maneira bonita também, de uma maneira metafórica. E eu sempre gosto muito de fazer isso. Porque, querendo ou não, o Nandjum, ele é um cientista, né? Eu acho que a coisa da criação da arte, da pintura, tem um pouco de ciência por trás também, né? Sim. E o próprio Nandjum da vida real também, né? Porque, na verdade, apesar dele ser um compositor e né, trabalhar essa parte artística, ele é muito ligado com as ciências exatas, na verdade, né? Ele fez faculdade de engenharia, tipo, nada a ver uma coisa com a outra. Um gênio da matemática. Acho que todo mundo aprecia muito esse fato, né? Porque, na verdade, música tem muito a ver com matemática também. Mas, assim, a questão mesmo, assim, dele misturar as duas coisas. Da física também, acústica. Então, é tudo entrelaçado. Assim, eu acho muito interessante, assim, ainda mais eu, como pessoa de exatas também, e que eu imagino que para você, seja como é para mim, a coisa de escrever fanfic, tem uma relação muito com você poder se expressar criativamente, né? Às vezes dentro de um curso, de uma profissão mais técnica, é difícil você expressar essa criatividade, né? Então, assim, como que é esse processo de escrita? Como é que é o seu processo de escrita, né? E a relação que você tem com a escrita.
e a relação que você tem com essa escrita de one shot, né? Porque eu sei que você tem grandes projetos, grandes fanfics, long fics, mas você também tem várias one shots. Então, como que é esse seu processo de criação? Nesse caso específico, a gente sabe que foi uma criação em conjunto, mas assim, você, Alteza, de onde que vem essa construção? Como é que você se organiza? Ou se você não se organiza, que nem eu. A gente fez uma tag esses dias, a gente chegou à conclusão que a gente não se organiza, né? Mas se organiza. Aquelas... uma organização meio desorganizada ou uma desorganização meio organizada, o que você preferir. Mas como é que é esse seu processo, particularmente você, Alteza, dentro dessa construção de universos? Então, eu sou, assim, um pouquinho, quase nada, perfeccionista, e eu tenho uma tendência de deixar as coisas complexas, porque eu gosto muito de escrever mistério. E aí, numa história maior, eu sempre gasto muito tempo montando o roteiro, e às vezes o roteiro, pelo menos na minha visão, não deu muito certo, ou se ficar com alguns furos que eu não consigo resolver, eu sempre prefiro deixar ele quietinho do que forçar e escrever uma coisa que eu sei que no final não vai estar perfeito na minha visão. E aí, na one shot, o tempo para contar a história é mais conciso. Então, essa sensação de completude que me dá essa satisfação de ver que aquilo está completo e está fechadinho, é bem mais fácil numa one shot. E é isso. Mas a sua favorita é a long fic ou é a one shot? Fica aí o questionamento. Eu não sei. Eu acho que depende. Acho que o que é para ser long fic não vai ficar bom numa one shot, mas o que é para ser uma one shot não tem como você se estender muito mais que aquilo. Senão viria uma enrolação, né? Uhum. Às vezes você quer contar um negocinho, né? E aí acaba se estendendo e criando coisa que é só pra encher linguiça porque você gostou muito do universo. Às vezes é bom explorar, porque você tem uma ideia e você consegue visualizar vários cenários. Igual em Prisma tem várias cenas e tem algumas coisas que são citadas por cima. Então, eu poderia tentar escrever uma short fic, por exemplo, só que ficou conciso daquela maneira. Então, para mim foi suficiente e tá ótimo. Eu particularmente fiquei muito curiosa, porque eu sei, que nem você falou, existia um plano maior, né? Mas eu particularmente fiquei muito curiosa de como se deu a relação dela com o Henry, porque ela não, assim, é aquela coisa, ela não odeia ele, ela não tem uma relação de ódio com ele, mas ao mesmo tempo ele é inexistente até o ponto em que ele aparece. Né? E tananã. Sem spoiler. Ali daria espaço para um drama ali, né? Daria um espaço para... Sim, daria. Eu acho que daria muito espaço para entender como que se deu a relação dela com ele e até um pouco da visão dele para com ela, né? Eu fiquei muito curiosa quanto a isso, e eu acho que até você falou disso, de que realmente fanfics one shot elas têm uma completude diferente, mas até em alguns episódios anteriores a gente estava discutindo como que tem coisas em one shot que às vezes você olha e você fala assim, cara, isso aqui dava para virar pelo menos uma short fic, assim, dava para ter mais coisa, e assim, eu sei que existe essa completude em Prisma, eu acho que realmente você consegue contar muito bem a história ela fica bem amarrada no que ela se propõe a ser, mas tem esses detalhes, essas existências externas, como por exemplo, a existência da Madame Flair, a existência do Henry, que são curiosas e que eu queria muito saber mais, sabe? Assim, eu queria ter visto um pouco mais da relação da Monique com o Henry, até diria que eu gostaria de ver mais alguns detalhes da relação dela com o Namjoon, sabe? E claro, como o Henry descobriu tudo. Eu queria muito saber disso. Mistério. O que eu gostei muito da participação do Henry é porque geralmente quando você tem essa terceira pessoa e é um relacionamento para ser mono, você
geralmente você vê aquilo com uma certa rivalidade ou um certo asco até às vezes. Só que não é a questão, porque o Henry, ele não é mau. Ele não é assim... Ele nunca fez nada de errado, eles até tinham uma relação boa, só que ele não era o Namjoon. E histórias, né? Mistérios. Como será que ele descobriu? Mas assim, eu acho que talvez isso você possa dizer. Ela chegou a... Porque até você citou a coisa do poliamor, mas ela chegou a amar o Henry, porque parece muito assim, que ela gosta dele, ela tem uma animosidade, assim... Ah, beleza, ele é meu marido, ok, casei com ele, ele é uma pessoa legal, me trata bem, tá ótimo. Mas que ela ama mesmo o Namjoon. Então, existia uma relação de fato de amor dela para com o Henry? Não, ela tinha, assim, um certo apreço por ele e uma certa estima, só que amor não. Amar, ela amava... É, o pintorzinho dela. Pintando e bordando aquele salão. Então, assim, antes da gente pular para o que você está fazendo agora, se você puder deixar para a gente quais são as outras fanfics que a gente pode ler desse universo, que eu acho que, assim, eu amei de verdade ler essa fanfic. Foi incrível, mas agora que você falou que existe, né, existem outras histórias que permeiam Outras reencarnações. ainda mais curiosa. Então, assim, cara, e eu adoro esse assunto, eu adoro essa coisa assim, são almas soulmates, né, gente? Soulmates. São almas destinadas a se encontrar Aí, antes de você falar, deixa eu perguntar mais uma coisa. Pode. Esse lance... porque assim, eu me empolguei muito. Eu me empolguei muito, porque é outra coisa. Eu acho que com essa fic você conseguiu sair de vários clichês de fanfic. Mas sem deixar o seu... Veja bem, eu não estou desmerecendo, não estou dizendo que não é uma fanfic, ou que o fato de sair dos clichês de fanfic seja uma coisa que torne é muito superior. Não é isso. Na verdade, é muito legal você trazer elementos que não são de fanfic para uma fanfic. Eu acho que você enriquece muito e eleva, né? Eleva a coisa da fanfic, porque isso é, inclusive, uma coisa que a gente defende muito aqui no podcast, que fanfic é literatura, e geralmente é a primeira literatura com que a nossa geração e as gerações que estão vindo agora têm contato, né? Porque é uma literatura que conversa diretamente com a gente. Sim, e assim, eu achei, e a gente achou muito legal, principalmente a Randy, porque ela gosta muito disso, do final trágico. Eu sei que faz parte... Nossa, parece que eu gosto do universo, e eu ainda quero que você entre na coisa do universo, conte pra gente aí quais são as outras obras, mas essa coisa do terminar trágico, né? Como é que você se sente sobre isso? Existem outras obras suas em que você gosta de trabalhar isso? Assim, o que eu quero saber é um tema recorrente para você, é uma coisa que você gosta de trabalhar, porque assim, não é comum da gente ver. Geralmente as pessoas pegam o romance e querem um final feliz. Eu, por muito tempo, dentro do fenomenismo, não gostava de ler fanfics com o final trágico, porque realmente ali eu tinha criado uma coisa muito de isso aqui é meu mundinho cor-de-rosa, eu não quero lembrar que existe tragédia além disso aqui. Mas, com o passar do tempo, você vai ficando curioso com novos temas, e eu acho que eu também evoluí nesse sentido de querer ler, às vezes, uma coisa um pouco diferente, às vezes sem um final feliz, né? E como que é isso para você, assim? Como que foi dentro dessa história, mas também como que é isso para você no geral, assim, para você construir a tragédia, vamos dizer assim. A tragédia. Então, eu acho que cada história pede uma coisa. Eu já escrevi muitos finais trágicos. E, assim, tem muitas pessoas não gostam porque veem a leitura de fanfics como uma fuga da realidade também. E eu respeito, é claro. Então, geralmente tem um aviso de sad fic ou
de tragédia e tudo mais. Mas eu vejo muito a escrita para mim como uma forma de expressão e de... Qual a palavra para isso? É uma ferramenta social também. Então, se eu estiver escrevendo uma história que está tratando alguma coisa mais séria, eu não tento florear e dar um final feliz porque as pessoas querem ler o final feliz. É sempre o final que a história pede, às vezes não necessariamente o final que a história merece, porque a gente ama os personagens e quer que eles tenham um final feliz, mas às vezes não cabe ali, né? Então, A gente fala Como não muito... cabia nessa história, né? Assim, a gente esperava a tragédia. assim, na verdade é que, como a fanfiqueira falou, as fanfics, elas vertem muito pro romance, e é o romance na estrutura feliz, né? Porque o romance, ele tem a subdivisão, né? Final feliz ou final trágico. E pouquíssimas vezes a gente vê a questão do final trágico, mas trágico mesmo, assim, né? Tipo, Romeu e Julieta, né? Nível de tragédia. Nossa, foi. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. E assim, é muito bom encontrar essa estrutura, uma estrutura muito batida nos clássicos, mas que a gente acabou perdendo um pouco. Como você falou, as pessoas focaram muito no final feliz. Às vezes o final feliz é forçado, né? Porque não cabe numa história. Porque as pessoas querem fugir desse final trágico, e eu acho que o final trágico, ele tem a sua beleza, assim, também. Dessa questão também do como faz parte do universo de reencarnações e almas que se reencontram em várias vidas. Não faria sentido se, assim, toda a encarnação deu certo. Deu certo, né? Exato. Então foi muito... Quando na literatura a gente vê muito... Desculpa, eu só ia falar assim que geralmente a gente vê na literatura justamente isso, assim, reencarnações e mais reencarnações onde na verdade dá tudo errado, né? Só sofrimento. E para chegar no final feliz, só sofrimento. E para chegar no final feliz se passam muitas reencarnações, mas acho que também existe uma coisa de aprendizado, né? Assim, que as almas aprendem algo novo a cada reencarnação. Eu acho que é por isso que é interessante ver isso dentro desse universo que vocês construíram, que você construiu uma parte em Prisma e o projeto como todo construiu, né, a completude, mas é legal porque eu acho que, por exemplo, nessa fanfic, a gente vê a coisa da construção, não sei, foi uma impressão minha, né? Tentando entender aqui um pouco, imaginando o que existe dentro das outras fics. Aqui a gente vê um pouco da construção social. Eu estou fanficando a fanfic porque isso é o que eu faço de melhor. Estou sempre fanficando em cima da fanfic que eu leio. Faz, né? Duas fanfiqueiras assim, fanficando as fanfic que a gente lê. Dos outros. Exatamente, é isso. A gente mete o nariz aqui, mete o bedelho. Mas, assim, uma coisa que eu sinto, né, falando, assim, de Prisma, é que a questão da construção social, né, do que é o amor, né, e do que é essa tanto a relação íntima enquanto você está com uma pessoa que você ama e enquanto você está com uma pessoa com a qual você tem um contrato, digamos assim, né? Porque basicamente ela se casa com ele e ela tem um contrato com ele, ela não tem uma relação de amor com ele, né? Então, eu acho que é muito legal ver isso, assim, esse aprendizado, assim, de que só o contrato social de estar casado acabou que para Monique não era suficiente, ela queria o amor, ela queria as coisas que ela sentia quando ela estava com o Namjoon. Gente, fico muito feliz de vocês terem gostado tão profundamente assim da história.
Vocês foram bem fundo. A gente se envolve muito e depois, assim, até a inspiração do podcast é porque a gente sempre lia fanfic, mandava uma para outra e depois a gente ficava, não, porque, mas isso assim, 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 isso assim, assim, assim. Aí um dia a gente chegou e falou, amiga, a gente já faz isso, vamos fazer um podcast e a gente vai falar tudo que a gente pensa. Eu falei, então vamos. E estamos aqui. A fundo. A gente discute a fundo todas as coisas que a gente lê. Por isso que a gente fez o podcast. Porque falar no WhatsApp tava pouco. Tá pouco. Faltou eu falar das outras histórias do universo. E, assim, eu deixo um recado aqui para a Isa, para a Renata e para o Rafa. Onde estão as outras histórias? Ah, meu Deus! Desespero. É o maior mistério. O mistério maior que Prisma. Onde estão as outras? Bem que quando você falou que ia ser misteriosa, você não está. Então não estão publicadas as outras fics. Não estão prontas ainda. Triste. Mas, assim, é uma grande contemplação da história da humanidade também, que, como eu falei para vocês, no começo tem a segunda parte, que, na verdade, a primeira reencarnação, porque tem a encarnação e aí tem a primeira reencarnação, que se passa na África do Sul, e aí tem uma que é no Japão, e, assim, muitas coisas legais, só que ainda não está pronto. Um belo dia, faça pressão neles. Vamos deixar gravado aqui o nosso apelo, aí quando o episódio sair, você manda para eles e fala assim, por favor, publica, tem gente pedindo, tem gente passando mal aqui, Tem gente passando mal, tem gente implorando. Olha a responsa. Olha a responsa. Até foi interessante você ter citado isso, porque se eu entendi agora pelo que você explicou, existe também a questão do contexto local, né? Porque isso. Realmente foi o que eu falei. A sensação que eu tive quando eu estava lendo é que realmente essa coisa bem parisiense, ao mesmo tempo que é um tom quase sépia, existe uma coisa ali de flores e tons pastéis e o verão europeu, assim, sabe? Eu tive muito essa experiência visual, sensorial, enfim, quando eu estava lendo, e eu acho que é interessante isso, porque também passa essa coisa dessa sensação, e eu volto naquilo que eu estava falando, da construção social, né? Porque França sempre foi um país, assim, de muita, vamos dizer assim, todo mundo sabia que existia, assim, umas coisas muito loucas, mas, ao mesmo tempo, existe um conservadorismo muito grande, que se reflete até um pouco no roteiro da FIC, né? Porque a gente tem o que acontece no final, e eu acho que o que acontece no final é um reflexo desse conservadorismo. Mas, assim, ao mesmo tempo, existe, né, uma coisa, assim, de liberdade, assim, e eu acho que muito do que a gente sente quando a Monique tá com o Namjoon na FIC é isso, ela se sente muito livre, né? Então, é aquilo que você falou sobre cada autor ter o seu tom e a sua maneira de contar a história. Então, esse universo também é uma grande contemplação de como vamos conseguir fazer isso, contar histórias de duas mesmas pessoas, só que em contextos sociais diferentes, em épocas diferentes, e é isso. É muito bonita. Vamos esperar para ver quando que vai concluir. Tem gente passando mal aqui, ó. Tem gente chorando. Bom, então para a gente ir caminhando, né, para o fim. Ah, que pena mesmo. Conta pra gente um pouquinho mais do que são seus projetos atuais, o que você está escrevendo. O que vem por aí? Pode panfletar bastante, porque eu acho que se as pessoas não se convenceram de que elas precisam ler Prisma, agora elas vão se convencer, e mais, vão se convencer de que tem que ler as outras histórias. Conta pra gente. Lê tudo. Vai lá e faz um binge reading do que ela estiver fazendo. Isso mesmo. Pegando o gancho das One Shot, tem um projeto muito legal, que é uma iniciativa da Gaia. Eu sei que ela já veio aqui no podcast também, eu escutei o episódio com ela. O nome do projeto é 12 Cosmos,
E o objetivo é escrever uma one shot por mês, até o mês de dezembro. E aí é um desafio pessoal para os autores testarem tudo, né? Estilos, temas. E aí eu estou participando e tá saindo uma loucurinha por mês, muito divertido. Qual que é a loucurinha desse mês? Já saiu ou você Então, já vai publicar? Ainda vou publicar. É uma fanfic com o Jared Leto. Meu Deus! Meu Vem- pai. Ah, eu acho que eu vi você comentando sobre isso. Para quem era Eu fã vi. de De 30 30 Seconds to Seconds to Mars. Mars. Eu sou, assim, completamente apaixonada e é isso que tá vindo aí esse mês. Meu Deus. Que doideira. E de long fic? Eu sei que você tem algumas long fics aí até bem famosas, né? Bem badaladas. O que você tem de long fic pra galera se matar de ler? Das long fics tem Role Model. Falta 5 capítulos pra acabar. Eu já tô, assim, morrendo de saudade dela. Eu adoro. É um mistério. Uhum. Eu amo escrever mistério. A premissa da história é mais ou menos que tem essa garota, que é a personagem principal. Ela é modelo e herdeira de uma empresa que agencia modelos. Só que aí, assim, na intro da história, ela é encontrada nua, amarrada, amordaçada e aparentemente envenenada. E aí, na cabeceira da cama onde ela tá, ela escreveu RM, ou RM, que é o apelido do Namjoon. Só que quem está narrando essa cena em que encontram o corpo dela, digamos assim, é o Namjoon. Então, apesar de ter o apelido dele ali denunciado, entre aspas, você sabe que não foi ele que cometeu o crime. E aí a história se constrói ao redor disso. Ela volta alguns meses para construir e ver como que a Sunny, a personagem principal, chegou nessa cena, e a história vai pintando todos os suspeitos e as motivações. E é uma grande loucura. Vários tombamentos, com certeza. A Randy já fica empolgada, porque isso é o que ela mais Plot gosta. twist. Eu aprendi... Nossa, cheio. Eu fui aprendendo, é que nem eu falei, eu fui aprendendo a gostar quando eu passei muitos anos longe sem ler fanfic. E aí quando eu entrei no fandom foi muito aquela coisa assim, eu só quero ler coisa fofinha, porque eu particularmente gosto muito de fluff, e, enfim, mas eu não quero nada que me machuque, pois nesse momento não estou podendo. Mas aí com o passar do tempo eu fui aprendendo a apreciar as fanfics, o angst. Não sei mais escrever sem ter um angst no meio também. Eu sou cria. Então... Eu sou cria de novela mexicana. Eu tenho que fazer. Nossa, eu também. Eu também. Eu preciso de pelo menos 3 sofrimentos diferentes e 5 plot twists. Parece a irmã gêmea. Nossa, gente, muito bom. Amo novela mexicana. Olha, tá aí. Meu Deus! Eu ainda não li um Ruth e Raquel. Ainda não li um Ruth e Raquel neste fandom. Vou procurar isso, se não tiver, eu entro em contato para ver se sai, viu? Bom, e é com prazer que a gente terminou o episódio de hoje, né? Eu acho que foi super divertido. A gente trouxe uma fanfic super diferente. Se você ainda não leu, leia. A gente vai deixar todos os links aqui disponíveis para vocês acessarem. E foi muito legal te receber, Alteza. Eu espero que as pessoas tenham ficado empolgadas, que elas tenham gostado e que principalmente você tenha gostado de participar, porque a gente com certeza adorou te ter aqui. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada pela empolgação de vocês com o Prisma. É muito, muito bacana ver o carinho de vocês com a história. Obrigada de verdade. Que isso, a gente que fica feliz aí, porque enriquece nosso projeto, enriquece o mundinho das fanfics, principalmente do BTS. Sim, a gente quer continuar existindo, então, assim, é maravilhoso que a gente tenha pessoas como você produzindo conteúdo, um conteúdo, assim, puta qualidade, posso falar, puta qualidade. Obrigada, gente. Se vocês quiserem... selo Armicast de qualidade. Se vocês quiserem seguir a Alteza, dê suas redes sociais para o pessoal te então, seguir. No Twitter, eu atendo por @minhunguinho. No Wattpad no Instagram é @altezarchive ou altezarchive, com sotaque estadunidense. E é isso.
É isso aí, gente. A gente vai deixar os links na descrição do episódio, tá? Então não tem desculpa. Vai lá buscar e catar todas as fanfics e fazer um vídeo reading. Principalmente Fiquem em casa lendo fanfic, gente. Isso, fique em casa. Hashtag fique em casa. Hashtag fique em casa e leia fanfic. Fiquem em casa lendo Prisma. Fiquem em casa lendo Role Model. É isso mesmo. E é claro que a gente quer saber o que você achou, por isso corram e conta pra gente na hashtag do Armcast. Teve 2 pessoas que comentaram essa semana, né? Então vamos deixar os nossos beijos para... Na verdade, foi da Lovely X from Tay, que falou que gosta de ler fanfics com chips não muito populares, tipo Vimon, Nankook. Olha, falando em Nankook, a Alteza é Nankook, hein, gente? Ela tem... Eu botei Nankook no meu perfil. Exatamente. Você quer ler... Querida Vai Lovely lá. X from Tay, se você gosta de Nankook, procura a Alteza. E ela falou que é porque tem uma maior variedade de tipos de personagem, é sempre bom variar com as características deles. Ela adorou ver o Jin caindo na porrada com todo mundo e disse que adorou o episódio da semana passada que a gente fez aqui com o Soul Tang, né? Beijo, querida. Beijo. Teve também Maria Ostra prometendo que vai responder, mas não sabe como ainda a tag que a gente marcou ela. Mas ela gostou muito de conhecer os processos criativos e o que leva cada um a escrever. É isso que a gente adora também aqui, por isso a gente sempre traz novos fanfiqueiros para comentar sobre o processo. Também é um bom jeito de refletir sobre os próprios processos e objetivos, né? Então, estamos no aguardo aqui das suas respostas. Mari, beijo. Beijo, Mari. Vamos ficar esperando, hein? Aquelas... Uma leve pressão. Bom, então... só um pouquinho de pressão. Bom, então não esqueçam de seguir a gente, né? No @armfixpodcast, tanto no Twitter, quanto no Instagram e no TikTok. Vem conversar com a gente tá sempre por lá. E como a Alteza falou, é só seguir ela nas redes sociais dela. Não deixem de acompanhar tanto as fics quanto os tweets dela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É isso aí. Na semana que vem estaremos de volta com mais um Armcast para vocês. Até lá. Até lá. Um beijo. Mua. Beijo. Mua. Tchau, gente. Beijo. So show me, I show you.